Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Anderson Nogueira, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, né? Aqueles que nos assistem pela TV Alerj, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Inicialmente, eu gostaria de me somar nas lamentações feitas pelo deputado Paulo Ramos em relação à morte do companheiro jornalista Mário Augusto. Tive a oportunidade também de conviver com ele e conviver exatamente nos movimentos que aconteceram neste país no campo das resistências. Mais uma perda, mais um dos nossos que se vai. Eu, antes de tudo, gostaria de falar um pouco do pleito eleitoral. Pleito eleitoral que termina, pelo menos em primeiro turno, termina domingo. Em havendo o segundo turno, ainda tem aí até o dia 28 de outubro. E eu sempre falo que toda campanha é diferente da anterior. Mas esta tem diferenças marcantes, diferentes e com densidades em aspectos não desejáveis num processo eleitoral. É claro, todos nós que fazemos a política, que temos preocupação com a política, acompanhamos a política não só em relação àquilo que seja a nossa realidade própria, a realidade do nosso entorno, ou seja, nós acompanhamos a política aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do nosso país, o Brasil, e também do que está acontecendo pelo mundo, para tentar compreender, às vezes, determinadas coisas que acontecem na política e que chega aqui, inclusive, tangido por ventos que vêm lá de fora. Atualmente, é inegável que no mundo inteiro há um deslocamento de forças políticas para a direita. É inegável isso daí. E eu sempre falo, infelizmente, isto tem chegado a nós com tintas carregadas de selvageria. Selvageria esta que beira, inclusive, o fascismo. E nós não podemos, de forma alguma, admitir a possibilidade que isto tenha recrudescimento. Processo eleitoral, ele, para ser legítimo, ele tem que ser democrático. O nosso processo eleitoral é eivado de assimetrias. Assimetrias estas que a gente começa a identificar a partir, por exemplo, de um fundo partidário que é destinado para financiamento de campanhas, onde a gente vê assimetria total.
partidos recebem a bocanha, parcela quase que total, 1 ou 2 partidos do fundo, e o resto fica para os demais. Ou seja, aí já é identificado uma assimetria. Não é a partilha igual dos recursos para cada partido, no partido para cada candidato. Não é isto que se vê. Assim como em relação ao tempo que é destinado para a propaganda política. Então, de repente, se vê determinadas candidaturas, né, com verdadeiro latifúndio de tempo, e outros partidos com segundos para expor suas ideias, propostas e tentar, ao trabalhar isto, o convencimento. Ora, é inadmissível que isto daí seja característico daquilo que nós chamamos de uma verdadeira democracia. E o pior de tudo que eu vejo neste processo eleitoral é a injunção, ou dentro dele a entrada de ingredientes que, pelo menos, eu nunca imaginei que isto pudesse vir a acontecer no nosso país. Eu faço campanha política há muitos anos. E hoje eu vejo uma campanha política polarizada. Mas na polarização, o que a gente vê da ossatura para esta polarização, nada mais, nada menos do que o ódio, do que a raiva, do que o ressentimento. E não é por aí que se fará a boa política que nós desejamos. Não é por aí. Então, aproveitar o processo eleitoral, que eu vejo como uma oportunidade riquíssima para quem faz a política, quem quer fazer a política, uma oportunidade de se debater, de se discutir de forma civilizada, futuro, destino do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. É uma oportunidade que é colocada nas mãos daqueles que desejam e querem fazer a política, de apresentar suas ideias, as suas propostas e propósitos verdadeiros, de trabalhar as mudanças que são exigidas pela sociedade, trazendo isto para o nosso estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade ímpar colocada nas nossas mãos para discutir o futuro do nosso estado. Inclusive, uma oportunidade de falar sobre o futuro, mas buscando, através de uma reflexão, fazer uma análise em relação àquilo que tem acontecido como políticas públicas colocadas em práticas pelo governo atual. Esta casa aqui, quantos debates, quantas discussões, nobre deputado Tio Carlos, nobre deputado Anderson Nogueira, aconteceram exatamente discutindo praticamente desastres na política da saúde, na política
da educação, na política da assistência social, na política da moradia, na política dos transportes, ou seja, todas as políticas consideradas de caráter social, lamentavelmente, esta casa aqui, as discussões, não houve uma sequer que nenhum parlamentar, até aqueles que sempre se constituíram como base de sustentação política do governo, subia a esta tribuna para defender a política que estava sendo colocada em prática. Então, o processo eleitoral é isso daí. Ele serve também para uma avaliação, é uma oportunidade para nós fazermos uma prestação de contas à sociedade como um todo, participando dos debates, participando das discussões, utilizando as redes sociais de forma civilizada. Que isto daí a gente está sentindo uma certa falta. Há uma extrapolação em termos de procedimentos inadequados, exatamente com a atitude civilizada de nós políticos ao trabalhar as divergências. Divergência é a coisa mais natural. Não só mais natural, como a divergência contribui para avanços. Desde que essas divergências sejam tratadas democraticamente, além de ser tratadas democraticamente de forma civilizada. Infelizmente, ingredientes que nós estamos assistindo, vendo no dia a dia desse processo eleitoral, às vezes deixa todos preocupados com o resultado, o que poderá acontecer depois, devido ao grau de intolerância instalado no tratamento das divergências, desrespeitosa, o tratamento raivoso, o tratamento eivado de ressentimentos, o tratamento cheio de ódio. Então isto daí eu gostaria de deixar registrado como parte de uma análise do que nós estamos vivendo, de como nós estamos vivendo este momento eleitoral 1998. Eu também desejo, como foram desejados aqui por outras pessoas, sucessos para aqueles que são candidatos, que desejam o retorno a esta casa. Eu desejo sucessos totais, felicidades absolutas, né? Que isto aconteça no domingo, pelo menos em relação àqueles que estão postulando, né, a ocupação de cargos nas casas legislativas. O executivo poderá ainda ter um segundo turno, então mais uma esticada em relação ao processo eleitoral, e que a gente espera que esse processo eleitoral, concluindo, senhor presidente, esse processo que nós esperamos é que este processo eleitoral, ao final, a gente possa fazer uma avaliação apresentando resultados positivos em termos de avanço na questão democrática, em termos de avanço no respeito às opiniões diferentes, tudo aquilo que nós desejamos, que é proporcionar exatamente às populações, proporcionar a essas populações aquela convivência que eu sempre falo, fraterna, a convivência solidária e, acima de tudo, a convivência com justiça social. Aí realmente se avança, aí realmente se enobrece exatamente a atividade política da qual eu tenho orgulho, pelo menos, de ser político e da política que eu faço. Essas são as considerações, senhor presidente, e vamos esperar até segunda-feira nova etapa, e que também a gente vai torcer para que a conclusão dessa nova etapa se dê dentro exatamente dessas características que eu enumerei aqui,
de solidariedade, de paz e, acima de tudo, a justiça social. Muito obrigado, senhor.